Olha, receber um exame de audição deveria ser o ponto final, não é? Mas a verdade é que, para muita gente, é só o começo de uma grande confusão. E a primeira pergunta que surge é quase sempre a mesma. Tá, mas quanto vai custar? Só que, como a gente vai ver aqui, a resposta de verdade é bem mais complexa do que um simples número na etiqueta. Essa é a pergunta que dá o pontapé inicial em tudo. Com o exame na mão, o passo seguinte parece muito óbvio: ligar e pedir um orçamento. Só que é exatamente aí que a frustração começa. Os profissionais dizem que não é tão simples assim, e o motivo por trás disso muda completamente o jeito de encarar o problema. Ok, vamos mergulhar nisso. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que um exame auditivo não é como uma receita de óculos, sabe? Onde os números se traduzem direto num produto. Aqui a história é outra. Pensa assim: cada resultado conta uma história. Detalhes como a resposta à fala, os reflexos acústicos, isso não são só dados técnicos. São, na verdade, peças de um quebra-cabeças que mostra como o cérebro está processando os sons. Isso já deixa claro que a solução tem que ser pessoal, feita sob medida, desde o comecinho. E toda essa complexidade leva a gente para uma ideia central, uma que vira a chave de como se enxerga todo esse processo. Não se trata de comprar um aparelho, se trata de começar um tratamento. Essa frase, tirada direto da nossa fonte, é o coração de tudo. Ela reformula a jornada inteira. Não é uma compra única, uma transação e pronto. É um processo contínuo de reabilitação auditiva que tem como objetivo final restaurar a qualidade de vida. A diferença fica gritante quando a gente coloca as duas mentalidades lado a lado. De um lado, a ideia de compra simples, totalmente focada no aparelho e no preço. Do outro, a jornada de reabilitação, que se concentra no resultado a longo prazo, na melhora real. É por isso que um orçamento só com base num exame pode ser, no fundo, uma grande armadilha. Então, se o exame sozinho não basta, qual é o próximo passo? É uma consulta personalizada, presencial. E olha, isso não é só uma formalidade, não. É a etapa de diagnóstico mais crucial de todo o processo. Os profissionais chamam isso de diagnóstico 360 graus. É um processo que vai muito, mas muito além dos números no papel. Envolve entender o estilo de vida da pessoa, quais são as dificuldades do dia a dia, as expectativas. É literalmente ouvir o que o exame não pode dizer. Mas o que isso quer dizer na prática? Tem um caso real da nossa fonte que ilustra perfeitamente porque essa tal de personalização não é só importante, ela é absolutamente tudo. Pensa bem nisso. É o mesmo paciente, mas a orelha direita não tem nenhuma resposta à fala, enquanto a esquerda reconhece 72% do que é dito. São duas realidades auditivas completamente diferentes, que pedem estratégias totalmente distintas. A grande questão passa a ser colocar aparelho nos dois ouvidos ou só em um? Como proceder? Esse número 72% é um dado fundamental. Ele é uma pista valiosíssima para o profissional. Indica o potencial de ajuda que um aparelho pode dar para aquele ouvido específico e que tipo de tecnologia vai funcionar melhor para maximizar a compreensão da fala. E o que é esse reconhecimento de fala? Bom, é exatamente o que o nome diz. É a capacidade de entender as palavras que as pessoas estão dizendo. Não é só sobre ouvir os sons, mas sobre dar sentido a eles. É uma métrica que define diretamente a qualidade de vida e o sucesso de qualquer tratamento. E a complexidade não para por aí, não. Existem outros fatores que só uma avaliação presencial consegue pegar. A anatomia única do ouvido de cada um, que pode precisar de moldes personalizados, a escolha da tecnologia certa para cada rotina e, claro, o estilo de vida da pessoa. Nada disso aparece num pedaço de papel. E aí, finalmente, a gente chega na questão do preço. Só que agora, com essa nova perspectiva, a gente não está mais falando do custo de um produto, e sim do investimento em um programa completo de reabilitação. A fonte mostra uma faixa de preços que vai, olha só, de R$ 4.500 a R$ 15.000 por aparelho. E essa variação enorme tem um motivo. Ela reflete a imensa diversidade de tecnologias que existem e o nível de personalização que cada caso exige. Mas o que está realmente incluído nesse valor? É aqui que tudo se encaixa.
Não é só o dispositivo. O investimento cobre o serviço completo, o diagnóstico 360 graus, a seleção e adaptação da tecnologia e, o mais importante, o acompanhamento contínuo, para garantir que o tratamento seja um sucesso de verdade a longo prazo. No fim das contas, o objetivo de um bom profissional não é vender o aparelho mais caro. É encontrar a solução que oferece a reabilitação mais eficaz e mais adequada, sempre equilibrando a necessidade clínica com o valor do investimento. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Talvez a pergunta nunca tenha sido quanto custam um aparelho auditivo. Talvez a verdadeira pergunta, a que realmente importa, seja qual o valor de ouvir o mundo com clareza de novo? E essa resposta, essa não tem preço.